O milionário salva a mendiga negra grávida na praça e segredo revelado bombástico. Ricardo, rei do asfalto paulistano. Um nome que ecoava nos edifícios envidraçados na Faria Lima. Sinônimo de poder, grana e solidão. Mais uma noite. Mais um jantar de negócios insosso. A limusine blindada cortava a cidade garoando. Um reflexo do humor do magnata. Ele podia comprar o mundo. Mas o vazio? Ah, esse era gigante. De repente o motorista freia bruscamente. Seu Ricardo, uma confusão ali na frente. Praça da Sé. Aquele mar de gente anônima. Cada um com sua luta. Mas uma figura chamou a atenção. Uma mulher. Negra, grávida, encolhida num canto tremendo de frio. A barriga enorme contrastava com a magreza do resto do corpo. Desespero puro no olhar. Ana, um nome sussurrado pelo vento, carregado de sofrimento. Ricardo, o implacável, o homem de gelo, sentiu um choque. Algo se mexeu lá dentro, uma faísca em meio à escuridão. Um impulso, loucura, abriu a porta da limusine, ignorando os protestos do segurança. Moça, você precisa de ajuda. Ana mal conseguia falar, os dentes batendo. Moço, eu não tenho para onde ir. Sem pensar duas vezes, Ricardo a levou. Não para um abrigo, não para um hospital público. Para o Renaissance, um templo de luxo, onde as diárias custavam mais que o aluguel de muita gente. O contraste era absurdo, quase cruel. Ana, perdida naquele quarto gigante, com lençóis de seda e vista panorâmica. E então, a bomba. No meio da noite, os gritos. A bolsa rompeu. Trabalho de parto. Ricardo, o executivo acostumado a lidar com bilhões, em pânico. Ligou para a emergência, as mãos suando frio. A ambulância chegou, sirenes rasgando a madrugada. No hospital, horas de agonia. E, finalmente, o choro. Um bebê, Pedrinho. Um negocinho minúsculo, enrolado num cobertor. Ana exausta, mas com um sorriso no rosto. E Ricardo! Ricardo estava transformado. Dias se transformaram em semanas. Visitas diárias, presentes, preocupação genuína. A muralha de gelo começou a derreter. Ricardo descobriu um sentimento que desconhecia: o calor humano. Até que, numa noite qualquer, saindo do hospital, o telefone tocou. Uma voz grossa, ameaçadora. Afaste-se daquela mulher, Ricardo. Ela é problema. E você não vai querer que seus segredos venham à tona, não é? Segredos? Que segredos Ricardo escondia? E quem era o dono daquela voz sinistra? A vida do magnata viraria do avesso? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Segredos? Que segredos Ricardo escondia? E quem era o dono daquela voz sinistra? A vida do magnata viraria do avesso? Ricardo ficou gelado. Segredos? Ele tinha enterrado tanta coisa no passado? Mas o que exatamente aquele cara sabia? E por que Ana? O caminho para casa virou um inferno. Cada farol vermelho era uma tortura. A imagem de Ana e Pedrinho,
não saíam da sua cabeça, misturadas com flashes de um passado que ele jurava ter deixado para trás. Chegou no AP, um duplex de luxo com vista para o Ibirapuera. Jogou o paletó no sofá, afrouxou a gravata. Precisava pensar. Mas como, com aquela bomba relógio apitando no ouvido? Pegou um uísque, virou de uma vez. A bebida queimou na garganta, mas não apagou o fogo da preocupação. Pegou o celular, ia ligar para um detetive particular, mas hesitou. E se o cara tivesse grampeado? De repente, a campainha. Ricardo estranhou. Quem seria a essa hora? Espiou pelo olho mágico. Um envelope pardo, enfiado embaixo da porta. Ninguém à vista. Coração disparado. Ricardo pegou o envelope. Abriu com cuidado, como se estivesse desarmando uma bomba. Dentro, uma foto. Uma foto antiga, amarelada. Ele reconheceu o lugar na hora. Uma favela, lá em Diadema, onde ele tinha crescido. E na foto, ele, garoto magrelo, do lado de um cara. Um cara que ele não via há anos. Um cara que ele tinha jurado esquecer. Só que o cara não estava sozinho na foto. Do lado dele, uma mulher. Jovem, negra, com um sorriso largo no rosto. Ana. A mesma Ana da Praça da Sé. Só que mais jovem. Muito mais jovem. Ricardo cambaleou. Deixou a foto cair no chão. Não podia ser. Não podia ser verdade. A campainha tocou de novo. Mais insistente. Mais urgente. Ricardo não conseguia se mexer. Estava paralisado, preso em um pesadelo que parecia não ter fim. A porta arrombou. 2 caras grandes, armados até os dentes, invadiram o apartamento. Ricardo tentou reagir, mas foi imobilizado em segundos. "Cadê a garota, Ricardo?" Um dos caras perguntou, com uma voz fria e ameaçadora. "A gente sabe que você está escondendo ela." Ricardo engoliu em seco. "Eu não sei do que vocês estão falando." O cara riu. Uma risada seca, sem humor. "Não se faça de sonso. A gente sabe de tudo. Do seu passado, dos seus segredos. E principalmente da sua ligação com a Ana." Nesse momento, o celular de Ricardo tocou. Um número desconhecido. Ele hesitou, mas o cara armado apontou a arma para sua cabeça. "Atende." Ricardo atendeu, a voz tremendo. "Alô?" Do outro lado da linha, uma voz suave, familiar, a voz de Ana. "Ricardo, preciso te contar uma coisa. Pedrinho é seu filho." Ricardo sentiu o mundo girar. Filho? Ele tinha um filho? Mas como? "E tem mais uma coisa, Ricardo. Eu não sou só a mãe do Pedrinho. Eu sou a sua irmã." "E tem mais uma coisa, Ricardo. Eu não sou só a mãe do Pedrinho. Eu sou a sua irmã." "Irmã?" A palavra ecoou na cabeça de Ricardo como um trovão. Irmã? Aquela mulher ali, a quem ele tinha se apegado, era sua irmã? Aquele bebê, Pedrinho, era seu sobrinho? Os caras armados se entreolharam, confusos. A revelação pegou todo mundo de surpresa. Até os bandidos pareciam ter esquecido por um instante o motivo de estarem ali. Ricardo sentiu as pernas bambearem. Ele precisava sentar, precisava de ar. Mas os caras não davam folga. "Que palhaçada é essa?" Um deles rosnou, apontando a arma mais perto. "Não temos tempo para novela mexicana." Mas Ricardo não ouvia. A ouvido Ana ainda soava nos seus ouvidos. "Irmã." "Como assim, irmã? Eu sei que parece loucura." Ana continuou, a voz embargada. "Mas é a verdade. Nossa mãe, ela nunca te esqueceu. Ela sempre falou de você, do filho, que ela teve que deixar para trás." Deixar para trás. As peças começaram a se encaixar na mente de Ricardo. A favela em Diadema, a foto antiga, o cara, tudo fazia sentido agora. Um sentido terrível, doloroso que o dilacerava por dentro.
Aquele cara da foto, Ricardo conseguiu dizer, a voz rouca. Ele era meu pai? Sim, Ricardo, era. E ele era um homem muito ruim. Ele fez coisas terríveis com a nossa mãe. Coisas que eu não quero nem lembrar. O silêncio se instalou no apartamento. Um silêncio pesado, sufocante. Os caras armados pareciam ter perdido o ímpeto. A história era mais complicada do que eles imaginavam. De repente, um barulho forte ecoou lá embaixo. Sirenes. Muitas sirenes. A polícia? Os caras se assustaram. Merda! Precisamos vazar daqui! Eles soltaram Ricardo, que caiu no chão como em saco de batatas. Correram para a porta, sumindo na escuridão da noite. Ricardo ficou ali, caído, atordoado. A polícia invadiu o apartamento, armas em punho. Mas ele não se importava. Ele só conseguia pensar em uma coisa: Ana, sua irmã, e Pedrinho, seu sobrinho. Pegou o celular, discou o número de Ana. Precisava falar com ela. Precisava entender tudo. Mas a linha estava muda. Só um chiado irritante. Tentou de novo e de novo e de novo. Nada. A linha continuava muda. De repente, uma mensagem de texto. Um número desconhecido. Se quiser ver sua irmã e seu sobrinho vivos, Ricardo, prepare-se para pagar o preço. E embaixo, uma foto. Ana e Pedrinho amordaçados, em um lugar escuro. Desespero nos olhos. E no canto da foto, uma sombra. Uma sombra familiar. A sombra do cara da foto antiga. O cara de diadema. O cara que era seu pai. Ricardo gritou. Um grito de dor, de raiva, de desespero. O mundo tinha virado um inferno. E ele estava preso nele. A polícia o olhava, confusa. Mas Ricardo não podia explicar. Não agora. Ele tinha que salvar sua irmã e seu sobrinho. Mesmo que isso significasse se aliar ao próprio demônio. E enquanto as sirenes da polícia ecoavam pela noite, Ricardo sabia que a sua vida nunca mais seria a mesma. A verdade tinha vindo à tona, e ela era mais terrível do que ele jamais poderia imaginar. Ricardo gritou, um grito de dor, de raiva, de desespero. O mundo tinha virado um inferno, e ele estava preso nele. A polícia o olhava confusa, mas Ricardo não podia explicar. Não agora. Ele tinha que salvar sua irmã e seu sobrinho, mesmo que isso significasse se aliar ao próprio demônio. E enquanto as sirenes da polícia ecoavam pela noite, Ricardo sabia que a sua vida nunca mais seria a mesma. A verdade tinha vindo à tona, e ela era mais terrível do que ele jamais poderia imaginar. A primeira coisa que Ricardo fez foi chutar a mesa de centro, espalhando cacos de vidro por todo o tapete persa. Raiva pura, animal. Depois a ficha caiu. Ana e Pedrinho. Precisava agir rápido. Ignorou os policiais. Pegou o celular de novo. Aquele número desconhecido. Ligou. Chamou 2 vezes. 3. Nada. Coração na boca. Suor escorrendo. Preciso de um carro agora, gritou para os policiais. E de proteção. Minha irmã e meu sobrinho estão em perigo. Os caras se entreolharam incrédulos. Senhor, espere um momento. Não tem momento, Ricardo berrou, a voz rouca. Eles vão morrer. Você quer isso na sua consciência? Deu certo. Ameaça, grito, desespero. Funcionou. Em 5 minutos, uma viatura preta estava esperando na porta do prédio. O caminho para o endereço da mensagem foi um filme de terror. Ricardo não parava de pensar em Ana, no Pedrinho. Naquele monstro, seu pai. Como ele podia ser tão cruel? Chegaram num galpão abandonado, lá, pros lados de Guarulhos. Escuro, fedendo a mofo e rato morto. A polícia cercou o lugar, cautelosa. Ricardo desceu do carro, a arma de um dos policiais na mão.
Medo? Claro, mas a raiva era maior. Muito maior. Entrou no galpão, a passos lentos. O silêncio era ensurdecedor. Só o barulho dos seus sapatos ecoando no chão de cimento. De repente, uma luz. Fraca, amarelada. Lá no fundo do galpão. Ricardo seguiu em direção à luz, o coração batendo forte. E então, viu Ana e Pedrinho amarrados em cadeiras, a boca amordaçada, olhos arregalados cheios de terror. E do lado deles, o cara. Velho, acabado, mas com o mesmo olhar frio e cruel de antes. Que bom que você veio, filhão. O velho disse, com um sorriso podre. Estava te esperando. Ricardo tremia de raiva. Apertou a arma com força. Solta eles, agora! O velho riu. Uma risada macabra, que ecoou pelo galpão. Não tão rápido. Temos muito que conversar. Sobre o passado, sobre a nossa família. Ricardo avançou um passo. Eu não sou da sua família. Você é um monstro. Monstro? O velho gargalhou. Eu te dei a vida, garoto, e você vai me agradecer por isso. E então, a bomba. O velho apontou. Para Ana. Sabe, Ricardo, a sua irmãzinha aqui, ela te escondeu uma coisinha. Ana começou a chorar, desesperada. Tentava dizer alguma coisa, mas a mordaça abafava os sons. O velho sorriu. Pedrinho não é seu sobrinho, Ricardo. Pedrinho é seu filho, seu e dela. Ricardo paralisou. Não podia ser. Incesto. Aquilo não podia ser verdade. Olhou para Ana, buscando uma negação. Mas os olhos dela gritavam a verdade. A sirene da polícia soou mais forte. A equipe de invasão estava se preparando. O velho riu mais alto. Parece que o tempo acabou, filhão. Uma pena. Mas não se preocupe. A gente se encontra. No inferno. E com um movimento rápido, o velho pegou uma arma e apontou para Pedrinho. Ricardo gritou. Não, mas era tarde demais. O velho puxou o gatilho. Só que em vez de um tiro, um som diferente ecoou pelo galpão. Um clique seco. A arma falhou. O velho arregalou os olhos, surpreso. Tentou de novo. Outro clique. Nada. Foi aí que Ricardo percebeu. O velho estava blefando. A arma estava sem munição. Ricardo correu em direção ao velho, a fúria cega. Mas antes que pudesse alcançá-lo, uma sombra surgiu do nada. Uma figura encapuzada, vestida de preto, e com um golpe certeiro, a figura derrubou o velho no chão. Depois se virou para Ricardo. E foi aí que Ricardo viu o rosto. Um rosto familiar. Um rosto que ele jamais esperaria ver ali. Era ele, o próprio Ricardo, só que mais jovem, muito mais jovem, e com um olhar frio e calculista. Não se preocupe, Ricardo. O Ricardo mais jovem disse, com um sorriso sinistro. Eu vou cuidar de tudo agora. Você pode voltar para sua vida de milionário. Eu assumo o controle. E antes que Ricardo pudesse entender o que estava acontecendo, o Ricardo mais jovem desapareceu na escuridão, deixando o Ricardo paralisado, confuso, desesperado. Quem era aquele cara? O que estava acontecendo? Ele tinha enlouquecido? De repente, a polícia invadiu o galpão. Sirenes, gritos, correria. Mas Ricardo não se importava. Ele só conseguia pensar em uma coisa. Tinha acabado de encontrar seu pior inimigo. E esse inimigo era ele mesmo. E o pior de tudo, parecia ter uma relação do passado que ele sequer imaginava. Será que aquela era a verdade por trás dos segredos? A polícia invadiu o galpão. Um furdunço daqueles. Sirenes berrando, gritos de mãos para cima. Aquela loucura toda. Mas o Ricardo, travado ali, nem piscava.
tinha acabado de ver o próprio fantasma. Ou será que era algo pior? Os policiais algemaram o velho, que resmungava uns impropérios. Ana e Pedrinho foram soltos, aos prantos. Uma enfermeira chegou correndo para socorrer os dois. Ricardo só conseguia encarar o vazio. Onde foi parar aquele clone sinistro? Tinha sumido no ar? Ele estava ficando maluco? Ana se aproximou, o rosto inchado de tanto chorar. Ricardo, me perdoa, eu ia te contar, juro, mas eu tinha medo. Medo? Medo de quê? Mas a cabeça do Ricardo já estava dando nó. Filho? Irmã? Clone do mal? Era muita informação para processar. Um policial tocou no ombro dele. Senhor, precisamos que nos acompanhe à delegacia. O senhor é testemunha-chave. Testemunha? Chave para quê? Para um hospício, talvez? Na delegacia, o delegado era um cara calvo, com cara de poucos amigos. Senhor Ricardo, precisamos entender o que aconteceu naquele galpão. E quem era aquele outro homem? Ricardo tentou explicar, mas as palavras saíam emboladas, sem sentido. Eu vi a mim mesmo, mais jovem. Ele me chamou pelo nome. O delegado franziu a testa. Senhor, estávamos lá. Não vimos mais ninguém além do senhor, da senhora e do criminoso. A ficha caiu. Ninguém tinha visto o clone. Só ele. Será que? Será que? Ele tinha imaginado tudo. Assinou um depoimento, meio atordoado, e saiu da delegacia. Ana e Pedrinho esperavam no carro. Ela segurava o bebê com força, como se ele fosse fugir a qualquer momento. Ricardo, para onde a gente vai agora? Ela perguntou, a voz tremendo. Ricardo olhou para os dois. A irmã, o filho. Ou seria sobrinho? Tanto fazia. Eram a família dele. A única que ele tinha. Para bem longe daqui, ele respondeu, com uma determinação que nem ele sabia que tinha. Entraram no carro e sumiram na noite de São Paulo. O destino? Ninguém sabia. Só sabiam que precisavam recomeçar. Chegaram num hotelzinho barato em Campos do Jordão, longe do luxo, da grana, dos segredos. Um lugar para respirar, para tentar entender. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, pensando em tudo que tinha acontecido. O clone, o pai bandido, o incesto, era um roteiro de filme de terror. De repente, um barulho, um rangido na porta. Ricardo se levantou, o coração disparado. Pegou o abajur e foi espiando. A porta se abriu devagar. E lá estava ele, o clone. Calma, Ricardo. O clone disse, com um sorriso frio. Eu só vim te fazer uma proposta. Ricardo apertou o abajur com força. Que proposta? Some da minha vida. O clone riu. Não seja tolo. Nós somos a mesma pessoa. Dividimos o mesmo sangue, as mesmas memórias. Por que não trabalharmos juntos? Ricardo não entendia nada. Trabalhar juntos? Para quê? O clone se aproximou, o olhar fixo no de Ricardo. Para dominar o mundo, é claro. E vamos começar com a sua empresa. Já tenho um plano. E vai ser bombástico. E antes que Ricardo pudesse reagir, o clone estendeu a mão. Um pacto com o próprio demônio. Ricardo olhou para a mão, hesitante. O que ele faria? Aceitaria a proposta? Ou lutaria contra o seu lado? Sombrio, de repente, um choro de bebê. Pedrinho acordou. O clone revirou os olhos. Que seja, pense bem, Ricardo. Eu volto amanhã. E traga sua resposta. E sumiu, de novo. Ricardo olhou para o Pedrinho, nos braços de Ana. Viu a inocência, a fragilidade, e tomou uma decisão.
Não ia deixar aquele clone doido destruir sua vida. Ia lutar. Ia proteger sua família. Mesmo que isso significasse se sacrificar. Mas mal sabia ele que a luta estava apenas começando. E que o clone não era a única ameaça. No dia seguinte, quando Ricardo acordou, Ana não estava mais no quarto, nem Pedrinho. Em cima da cama, um bilhete, escrito com uma letra tremida. Ricardo, me perdoa, mas eu não posso mais viver com essa culpa. Fui embora. Não me procure, Pedrinho estará melhor sem nós dois. E no final do bilhete, uma frase que fez o sangue de Ricardo gelar. Ele sabe de tudo. Quem sabe de tudo? Quem levou Ana e Pedrinho? E que segredo era esse que podia destruir a vida de Ricardo de uma vez por todas? Ricardo sentiu um frio na espinha. Aquele era só o começo do inferno. Ele sabe de tudo. O sangue gelou nas veias. Quem? O clone? O velho? Outra pessoa? E o que ele sabia? Ricardo pegou o celular, as mãos tremendo tanto que quase deixou cair. Tentou ligar para Ana, mas só dava caixa postal. Desespero. Saiu do quarto correndo, tropeçando nas próprias pernas. Precisava encontrar Ana, descobrir o que estava acontecendo. Desceu as escadas do hotelzinho, esbarrando em um casal de velhinhos que tomavam café da manhã. Desculpa, gritou, sem parar. Na recepção, perguntou pela recepcionista. A senhora viu a moça que estava comigo, a Ana, e o bebê? A recepcionista, uma senhora gordinha com um sorriso simpático, franziu a testa. Moço, não vi ninguém saindo. A moça disse que ia dar uma volta com o bebê, só isso. Mentira. Ana nunca diria isso. Ela estava com medo, apavorada. Alguém a tinha forçado a escrever aquele bilhete. Ricardo saiu do hotel, correndo sem rumo. Olhou para um lado, para o outro. Nada. Onde Ana podia estar? De repente, uma buzina. Um carro preto parou do lado dele. O vidro abaixou. Dentro do carro, o clone, sorrindo. Entra, Ricardo. Temos muito o que conversar. Ricardo hesitou. Confiar no clone era loucura, mas não tinha escolha. Ana e Pedrinho estavam em perigo. Entrou no carro. O clone acelerou, cantando o pneu. Onde eles estavam indo? Pra um lugar seguro. O clone respondeu, como se tivesse lido seus pensamentos. Um lugar onde ninguém vai nos encontrar. O carro saiu de Campos do Jordão em direção à serra. A paisagem passava rápido, mas Ricardo não prestava atenção em nada. Só conseguia pensar em Ana e Pedrinho. Depois de horas dirigindo, o carro parou em frente a uma casa antiga, abandonada. Era um casarão enorme, com janelas quebradas e um ar sombrio. Chegamos, o clone disse, desligando o motor. Bem-vindo ao seu passado. Ricardo estranhou. O que você quer dizer com isso? O clone sorriu. Você vai entender. Venha comigo. Entraram na casa. O cheiro de mofo era forte, quase insuportável. O clone acendeu uma lanterna e começou a caminhar pelos corredores escuros. Chegaram em um quarto. No meio do quarto, uma cama velha, enferrujada. Em cima da cama, Ana e Pedrinho, amarrados amordaçados. Ricardo correu em direção aos dois, mas o clone o impediu. Calma, Ricardo. Ainda não terminamos. O clone se aproximou de Ana, pegou um facão que estava em cima de uma mesa e apontou para a barriga dela. Se você não fizer o que eu mandar, Ricardo, eu juro que abro a barriga dela e tiro esse moleque de dentro. Ricardo ficou desesperado. Não, por favor, não faça isso. O clone riu. Então me escute. Eu sei de tudo, Ricardo. Sei do seu passado, dos seus segredos. Sei quem você realmente é. Ricardo não entendia nada. O que você quer de mim? O clone se aproximou ainda mais,
o rosto colado no de Ricardo. Eu quero a sua vida. Eu quero ser você. E então, a reviravolta. O clone pegou a faca. Não apontou para Ana, mas sim para o próprio peito, e cravou a faca com força. Ricardo gritou. O clone caiu no chão, agonizando. Ana começou a chorar, desesperada. Ricardo correu para socorrer o clone, mas era tarde demais. Ele estava morto. E foi aí que Ricardo viu, em cima da mesa, ao lado do corpo do clone, um espelho. E no espelho, o reflexo de Ricardo. Mas não era o reflexo normal. Era o reflexo do clone. Ricardo levou a mão ao rosto. Sentiu a pele. Era a mesma. Mas no fundo, sabia que algo tinha mudado. Ele era o clone. E o Ricardo original estava morto. A ficha caiu. Tudo fazia sentido agora. O clone sempre soube de tudo, porque ele era o Ricardo original. Só que ele tinha se esquecido. Aquela casa era a casa onde ele tinha crescido. Ana era realmente sua irmã. E Pedrinho era mesmo seu filho. Mas o que tinha acontecido? Como ele tinha se tornado um clone? Como tinha esquecido de tudo? E quem era o Ricardo que tinha morrido? Um clone do clone? De repente, um barulho. Um carro se aproximando da casa. Ricardo olhou pela janela. Viu um carro preto parar em frente à casa. E de dentro do carro saiu uma figura familiar. Era ele, o Ricardo original, vivo. Mas esse Ricardo não era como o Ricardo que tinha morrido. Esse Ricardo era diferente. Tinha um olhar frio, calculista. Um olhar de psicopata. E no rosto dele, um sorriso diabólico. Olá, Ricardo, o Ricardo original disse, com uma voz macabra. Bem-vindo de volta ao inferno. E então, o Ricardo original tirou uma arma da cintura e apontou para casa. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. Ele sabia que estava encurralado. Não tinha para onde fugir. A verdade tinha vindo à tona, e ela era mais terrível do que ele jamais poderia imaginar. Quem era ele? Quem era o Ricardo original? E o que eles queriam com ele, com Ana e com Pedrinho? O inferno estava apenas começando. Olá, Ricardo. O Ricardo original disse, com uma voz macabra. Bem-vindo de volta ao inferno. E então, o Ricardo original tirou uma arma da cintura e apontou para casa. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. Ele sabia que estava encurralado. Não tinha para onde fugir. A verdade tinha vindo à tona, e ela era mais terrível do que ele jamais poderia imaginar. Quem era ele? Quem era o Ricardo original? E o que eles queriam com ele? Com Ana e com Pedrinho? O inferno estava apenas começando. O Ricardo original sorria, sádico. A arma apontada, sem hesitar. Sabe, Ricardo, sempre tive inveja de você, da sua vida, da sua grana, das suas conquistas. Inveja? O clone gaguejou, sem entender. Mas você é o Ricardo original. Era, corrigiu o psicopata. Eu era o Ricardo original, até você aparecer e roubar tudo de mim. Um silêncio tenso pairou no ar. Só se ouvia o choro baixinho de Ana, amarrada e apavorada. Pedrinho dormia, alheio ao horror. Não estou entendendo, o clone murmurou. Como assim, roubar? O Ricardo original riu, uma risada fria que arrepiava a espinha. É simples, meu caro. Eu era o garoto pobre de Diadema, cheio de sonhos. Mas também era ambicioso, cruel. Fiz coisas terríveis para subir na vida. Coisas que você jamais imaginaria. Que tipo de coisas? O clone perguntou com um aperto no peito.
Coisas que me assombram até hoje, respondeu o psicopata. E uma dessas coisas foi você. Ele fez uma pausa dramática, saboreando o momento. Você era meu irmão gêmeo. Nosso pai nos separou quando éramos bebês. Ele não queria 2 filhos bastardos para dar trabalho. Eu fiquei com ele. Você foi jogado em um orfanato. A revelação caiu como uma bomba. Irmão gêmeo? O clone era irmão do Ricardo original? E por que você me odeia tanto? Ele perguntou a voz embargada. Por que você teve sorte? Gritou o psicopata. Você foi adotado por uma família rica, teve educação, oportunidades. Enquanto eu me afogava na miséria, você nadava em dinheiro. Eu te observei de longe a vida toda, nutrindo ódio e inveja. E quando vi a chance de tomar o seu lugar, eu não pensei 2 vezes. O Ricardo original apertou o gatilho. Um tiro ecoou pela casa. Mas a bala não acertou o clone. Acertou Ana. Ela gritou de dor, o corpo estremecendo. Pedrinho acordou e começou a chorar desesperado. O clone sentiu o mundo desabar. Ana, sua irmã, ou seria sua amante? Tanto fazia? Ela era tudo o que ele tinha. Você vai pagar por isso, ele berrou, com fúria nos olhos. Partiu para cima do Ricardo original, sem pensar nas consequências. O psicopata sorriu satisfeito. Era exatamente o que ele queria. Os dois começaram a lutar. Um combate brutal, sem regras. Socos, pontapés, cabeçadas. O Ricardo original era mais forte, mais experiente, mas o clone lutava com a raiva e o desespero de quem não tem nada a perder. No meio da luta, o clone conseguiu desarmar o psicopata. Pegou a arma e apontou para o Ricardo original. Eu vou acabar com você, ele gritou com a voz embargada, mas não conseguiu atirar. Hesitou. Afinal, aquele era seu irmão, seu sangue. O Ricardo original aproveitou a hesitação. Deu uma rasteira no clone e tomou a arma de volta. Apontou a arma para a cabeça do clone. Adeus, irmãozinho, ele disse com um sorriso cruel. Foi bom te conhecer, mas a minha vida é mais importante. E apertou o gatilho. Mas de repente, um clarão. Um raio de luz invadiu a casa. E uma voz forte ecoou. Parem! Todos paralisaram. Olharam em direção à porta. E lá estava ela, uma mulher alta, vestida de branco, com um olhar sereno e poderoso. A mãe de Ricardo e o clone. A mãe de Ana, viva, e com ela um exército de anjos. O Ricardo original arregalou os olhos, em choque. Impossível, você está morta. A mãe sorriu. A morte é apenas uma ilusão, meu filho. E eu voltei para salvar vocês, para acabar com essa guerra de uma vez por todas. E então, a reviravolta final. A mãe ergueu as mãos e gritou. Eu revelo a verdade. E num passe de mágica, a casa se transformou. As paredes caíram, o teto sumiu. E todos se viram em um palco. Um palco de teatro, com uma plateia lotada de pessoas e um letreiro gigante que dizia: você está participando de um reality show. Os Ricardos, Ana, Pedrinho, todos eram atores. E a vida deles era apenas um roteiro, escrito por alguém. E agora, a grande revelação. Quem era o autor daquele roteiro? Quem estava por trás daquele reality show macabro? A mãe sorriu, misteriosa. Vocês querem saber a verdade? Ela perguntou, com um brilho nos olhos. A verdade é que eu sou Deus. Vocês estão participando de um reality show. Deus! Aquela senhora de branco era Deus? E aquilo tudo, um reality show? A plateia aplaudia. Gritava, como se estivesse num estádio de futebol. Ana, com Pedrinho no colo, olhava tudo com a boca aberta. O Ricardo original, o psicopata, parecia ter engolido um sapo. O clone, ou seja, o Ricardo que a gente estava seguindo até agora, sentiu um nó na garganta. Traído, usado,
A vida dele, um roteiro barato? Calma, meus filhos. Deus falou, com a voz ecoando pelo palco. Eu sei que é muita informação para processar, mas tudo tem uma explicação. E começou a contar a história. Que a Terra era um experimento. Que os humanos eram cobaias. Que aquele reality show era uma forma de entretenimento pros seres superiores. Bizarro, né? Mas aí veio a bomba das bombas. E vocês, meus queridos Ricardos, Deus disse, apontando pros dois, são meus filhos favoritos. E o motivo desse reality show é decidir quem vai herdar o meu trono. Que? Herdar o trono de Deus? Era para rir ou para chorar? Os Ricardos se entreolharam, incrédulos. Só que tem um detalhe, Deus continuou, com um sorriso enigmático. Só um de vocês pode ser Deus. O outro vai ter que morrer. A plateia foi ao delírio. Gritos, aplausos, assobios. Queriam sangue, queriam ver o circo pegar fogo. E Deus? Sem perder tempo, jogou a real. Que a partir daquele momento, os Ricardos teriam que passar por provas. Provas de fé, de coragem, de inteligência. E quem se desse melhor, levava a coroa. A primeira prova, escolher quem ia morrer. Um de vocês deve se sacrificar. Deus falou, sem dó nem piedade. Senão todos morrem, inclusive a Ana e o Pedrinho. O Ricardo original, o psicopata, não pensou duas vezes. Eu me sacrifico. Eu sou o mais forte, o mais preparado. Mereço ser Deus. Mas aí, o Ricardo clone tomou uma atitude que ninguém esperava. Olhou para Ana, para o Pedrinho, e disse, eu me sacrifico. A vida deles vale mais que a minha. Silêncio. A plateia parou de respirar. Até Deus pareceu surpresa. Mas antes que o Ricardo clone pudesse dizer mais alguma coisa, uma voz gritou lá do meio da plateia. Espera, eu sei a verdade. Todo mundo olhou para a pessoa que tinha gritado. Era um cara magrelo, com óculos de fundo de garrafa e uma camiseta do Che Guevara. Um nerd. Eu sei quem é o verdadeiro Deus. O nerd gritou, apontando o dedo para a senhora de branco. Você não é Deus, você é o diabo. E mostrou um tablet com um vídeo. Um vídeo que revelava toda a farsa. Que a senhora de branco era uma atriz contratada. Que o reality show era uma armação do diabo para enganar a humanidade. O caos se instalou. A plateia começou a se rebelar. Os anjos viraram demônios. E Deus, ou melhor, o diabo, revelou sua verdadeira face. Chifres, garras, um sorriso maligno. O inferno tinha invadido o palco. E no meio daquela confusão toda, uma pergunta martelava na cabeça do Ricardo clone. Quem era ele de verdade? Um clone? Um irmão gêmeo? Um futuro Deus? Ou apenas um peão num jogo diabólico? E o que ia acontecer com ele, com a Ana e com o Pedrinho? Será que eles iam conseguir escapar daquele inferno? A resposta só o tempo diria. Mas uma coisa era certa. A treta tinha acabado de começar. O nerd com a camiseta do Che tremia, apontando pro diabo. É tudo mentira. Ele manipula vocês. Ele se alimenta do caos. A plateia, antes eufórica, começou a cochichar. A desconfiança se espalhou como rastilho de pólvora. Até os demônios pareciam confusos. O diabo puto da vida soltou um berro que estremeceu o palco. Silêncio! Ele está mentindo. Não acreditem nesse verme. Mas era tarde demais. A verdade, uma vez revelada, não tinha volta. O Ricardo clone olhou pro nerd. Um raio de esperança acendeu no seu peito. Talvez, só talvez, ainda tivesse jeito de escapar daquele pesadelo. Mas o diabo não ia deixar barato. Com um estalar de dedos,
Ele transformou o palco num campo de batalha. Demônios atacando anjos, atores correndo para todo lado, o caos total. "Salvem-se quem puder!" gritou alguém. O Ricardo Clone pegou Ana e Pedrinho pela mão e começou a correr. Precisava sair dali, encontrar um lugar seguro. Mas no meio daquela confusão, ele esbarrou em alguém. Uma figura encapuzada com o rosto escondido nas sombras. Era o Ricardo original, o psicopata. "Pra onde pensa que vai, maninho?" ele perguntou, com um sorriso cruel. E antes que o Ricardo Clone pudesse reagir, o Ricardo original o atacou. Outra luta começou, mais brutal, mais desesperada que a anterior. Dois irmãos, criados em mundos diferentes, destinados a se odiar. Socos, pontapés, sangue. O Ricardo Clone lutava para sobreviver, para proteger Ana e Pedrinho. Mas o Ricardo original era implacável. De repente, um grito. "Ana!" O Ricardo original tinha agarrado Ana e a usava como escudo. Apontava uma faca para o pescoço dela. "Solta a arma, Ricardo!" Ele gritou. "Ou eu mato ela." O Ricardo Clone hesitou. O que fazer? Entregar-se ou arriscar a vida de Ana? Mas antes que ele pudesse tomar uma decisão, uma voz ecoou pelo campo de batalha. "Ricardo, não!" E de repente tudo parou. O Ricardo Clone sentiu um choque, uma dor lancinante no peito. Olhou para baixo e viu uma faca enfiada no seu peito. E quem segurava a faca? Pedrinho, o menininho de colo, com um olhar frio e calculista. "Eu não sou o Pedrinho", ele disse, com uma voz grossa e distorcida. "Eu sou o diabo." O Ricardo Clone caiu no chão, agonizando. O Ricardo original gargalhou. "Parabéns, maninho. Você caiu direitinho na minha armadilha." Ana gritava, desesperada. O diabo, disfarçado de Pedrinho, se aproximou do Ricardo Clone. "Você foi um bom peão, Ricardo. Mas agora o jogo acabou." E com um sorriso macabro, o diabo arrancou a alma do Ricardo Clone. E o mundo escureceu. Fim. O Ricardo desabou. A vida escorrendo, o sangue manchando o chão do palco. Ana gritava, um grito de rasgar a alma. O diabo Pedrinho ria, uma risada de puro mal. O Ricardo original sorria também. Vitória? Mas de repente o corpo do Ricardo Clone começou a brilhar. Uma luz forte, intensa, que cegava. Não era uma luz qualquer. Era uma luz de esperança. E então, o milagre. O Ricardo Clone se levantou. A facada sumiu. Ele estava vivo, mas diferente, mais forte, mais puro. Olhou pro diabo Pedrinho, pro Ricardo original, e disse, com uma voz que ecoava pelo palco: "Chega!" E num piscar de olhos, ele se transformou. As roupas rasgaram, a pele mudou. Asas brancas surgiram nas suas costas. Ele era um anjo. O Ricardo Clone não era um clone, nem um irmão, nem um peão. Ele era um enviado, um escolhido, um guardião. E a missão dele era acabar com aquela farsa. Com um gesto, ele aprisionou o diabo Pedrinho numa jaula de luz. O Ricardo original tentou fugir, mas foi paralisado por uma força invisível. O palco começou a tremer. As paredes desabaram. A plateia sumiu. O reality show acabou. O Ricardo Anjo pegou Ana pela mão e a levou para um lugar seguro. Um lugar de paz e amor. Longe do ódio, da inveja, da maldade. O Ricardo original ficou para trás, preso num mundo de escuridão e sofrimento, para sempre.
Ana e o Ricardo Anjo viveram juntos felizes, cuidando um do outro. Pedrinho sumiu. Ninguém nunca mais o viu. Mas uma pergunta pairava no ar. O que aconteceu com o Ricardo original? Ele realmente ficou preso no inferno? Ou será que ele encontrou uma forma de escapar e planejar sua vingança? E o Ricardo Anjo? Será que ele vai conseguir proteger Ana e o mundo do mal que espreita nas sombras? A história não termina aqui. A luta continua. E você, meu amigo, faz parte dela. Atenção, preste muita atenção. A batalha final está apenas começando. Você precisa se inscrever agora no canal. É a sua única chance de testemunhar o que vem a seguir. Se inscreva, para de bobeira, esmague o botão. Dê like agora. Demonstre seu apoio. Alimente o algoritmo. Mostre para o YouTube que você quer mais histórias como esta. É o momento para demonstrar o seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias, palpites. O que você achou desse final inesperado? Queremos saber tudo. Sua opinião é muito importante. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo agora com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Avise a galera. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Faça a sua parte. Futuro da história está em suas mãos.